A nação Comanche foi uma das mais poderosas e guerreiras da América do Norte, e durante toda sua trajetória entraram em conflito com diversas tribos indígenas, com colonizadores e exércitos espanhóis, e posteriormente com mexicanos e americanos, e só foram enfim rendidos no final do século XIX. O início dessa tribo se deu com o movimento proto-Comanche para as planícies, que era a expansão xoxaniana, onde essa família de línguas se espalhou pela Grande Bacia e pelas montanhas do Oregon. Ficaram seguindo-se entre si até 1830. Inicialmente, e até o fim do século XVII, os Comanches viviam da caça e da coleta, eram nômades e por isso não possuíam cabanas ou outras instalações permanentes. Eram pacíficos, não eram guerreiros e muito menos lutadores. Para essa nação, os bisões eram de extrema importância, pois eles se alimentavam muito desse animal. E guarda essa informação, pois ela será muito importante mais pro meio da nossa história. Mas tudo isso mudou quando os Comanches tiveram os primeiros contatos com os cavalos, no fim do século XVII, por conta da Revolução de Pueblo. Os cavalos, algumas décadas depois, quando se tornaram numerosos, foram um elemento chave para a prosperidade dessa nação, que a partir de dado momento, segundo estudiosos, os Comanches se separaram do restante dos Xoxones e foram para o sul para procurar fontes adicionais de cavalos entre os colonos da Nova Espanha, ao invés de, como nômades, irem em direção ao novo rebanho de bisões. Entre 1700 e 1750, o Comanche residia principalmente nas planícies centrais do leste do Colorado e oeste do Kansas, entre os rios Platte e Arkansas. A partir dessas datas, eles lutavam com todos que encontravam pelo seu caminho, com espanhóis, Tuté e Apache, e com a maioria das tribos das planícies centrais. Eles se tornaram grandes guerreiros e tinham prazer por essa prática. Por outro lado, eles não tinham uma estrutura religiosa formada e também não tinham outras representações artísticas como parte de sua cultura. Os Comanches possuíam uma divisão política social que era formada por 4 níveis: a família nuclear, composta pelos pais e os irmãos, a família extensa, composta por pessoas com um grau de parentesco de até 2 gerações. A banda, que era a principal unidade social do Comanche, era um grupo familiar centrado em um grupo de homens, todos parentes, filhos, irmãos ou primos, composta por um ou mais, uma palavra que eu não ouso pronunciar, que soletrando fica N-U barrado, M-U barrado, N-A-H-K-A-H-N-I, um dos quais formava seu núcleo. Uma banda típica podia ter centenas de pessoas. Nessa nação, o casamento parental era proibido. Por isso, as esposas vieram de outro grupo e as irmãs partiram para se juntar aos maridos. O homem central desse grupo era seu avô, pai ou tio. Ele era chamado de paraio. Após seu falecimento, um dos outros homens tomava seu lugar. Se nenhum estivesse disponível, os membros da banda poderiam se separar para outros grupos, onde poderiam ter parentes ou estabelecer novas relações, casando-se com um membro existente. Não havia uma separação para o status de chefe de paz ou chefe de guerra, pois qualquer homem à frente de uma partição de guerra era um chefe de guerra. Por outro lado, temos a tribo, que compreendia vários grupos ligados por parentescos solidários, que pode ser política, medicina ou alguma coisa relacionada a alguma coisa militar, e o interesse em comum, como caça, coleta, guerra, paz ou comércio. Desde pequenas, as crianças eram ensinadas a cavalgar e a guerrear, pois essas coisas eram as principais atividades realizadas por essa nação. E falando em guerrear, como já dito, os Comanches sempre estavam a executar essa prática. Eles não tinham piedade, nem mesmo aos que se rendiam. Eles já foram responsáveis pelo declínio de diversas tribos, e até os temidos Apaches. Em 1728, vários grupos de Apaches das planícies recuaram para o sul do Texas e foram pressionados contra o meio do Rio Grande, além de prejudicarem também diversas outras tribos, como os Blackfeet, os Pinias, os Quinoas, Osages e muitas outras. E assim, envolvendo-se com inúmeros conflitos com os colonizadores, os governos, outras tribos, e até com o Texas, uma guerra que durou mais de 40 anos, os Comanches já tinham conquistado um grande território, que ficou conhecido como Comancheria. Esse território estava em constante expansão, e durante todo o século XVIII e a primeira metade do século XIX, os Comanches estavam em um processo denominado de expansão Comanche. Agora voltando um pouco ao passado, em 1836, um ataque Comanche-Quinoa iniciou hostilidades e matou 5 homens e capturou 2 mulheres, 3 crianças, que no fim ficou conhecido como Massacre de Fort Parker. Uma menina de 9 anos, Christian Ann Parker, foi capturada e passou o resto de sua vida como Comanche, casando-se com o chefe Petah Nocona e dando à luz a um filho, Quanah Parker, que se tornaria o último chefe dos Comanches. Ainda jovem, em 1871, Quanah Parker roubou 70
31 cavalos do exército de Rock Station. O oficial comandante coronel Ronald S. Mackenzie não levou isso tão a sério. Em 1874, Quanah e mais outros 300 comanches atacaram pela última vez os Estados Unidos, que tentaram invadir a comancheria. Os comanches venceram. E lembram que eu disse para vocês se lembrarem de que os bisões eram um dos principais alimentos que compunham o estilo de vida dos comanches? Então, o motivo do declínio desse povo, em grande parte, está relacionado a isso. Pois enquanto isso, em 1865, a grande matança dos bisões das planícies havia começado. Entre 1865 e 1875, o número de bisões nas grandes planícies caiu em 15 milhões para menos de 1 milhão, aprovado não oficialmente por comandantes do exército que distribuíram munição gratuita para os caçadores. Ele destruiu a base do modo de vida das tribos das planícies. Além disso, quanto mais os comanches mantinham contato com o povo branco, mais pegavam doenças que seus organismos não possuíam imunidade, como a varíola e a cólera, e foram forçados a se mudar para uma reserva em Oklahoma. Atualmente, no século XXI, os Estados Unidos afirmam que existem cerca de 10 mil índios comanches. Então foi isso, gente. Essa foi uma história tanto quanto muito simplificada dos índios comanches. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para alguém e até logo!